Soberano Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus todo-poderoso, louvado seja o teu nome por tudo, Pai. Graça te damos pela vida do teu filho, do teu servo que tu colocaste no nosso meio, na nossa vida, para que ele seja a boca tua, né? Os teus cuidados que vêm através dos cuidados dele para a nossa vida. Desta feita, Senhor Deus, nós queremos te pedir mais uma vez, que como parte do teu cuidado, tu possa usá-lo mais uma vez para a honra, glória e louvor do teu santo nome, para que ele seja boca tua para nós, ouvidos sedentos por ti, pela tua santa e poderosa palavra. Que o teu Santo Espírito venha abrir mais uma vez, Senhor Deus, os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, preparar, Senhor Deus, o terreno do nosso coração, para que a tua boa semente possa cair, Senhor Deus, e frutificar, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Senhor Deus. Que qualquer pensamento que seja contrário, Senhor Deus, possa estar firmado em ti, Senhor Deus. Cativa a tua santa e poderosa palavra, a tua santa instrução. Fala conosco aquilo que precisamos, não aquilo que queremos ouvir. Mais uma vez, Senhor Deus, fala conosco, usa o Senhor Deus para o louvor da tua glória. Assim que nós oramos, te agradecemos em nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz. Que honra para nós, mais uma vez, podermos estar aqui juntos, nesse dia do Senhor, para orarmos a Ele e entregarmos a Ele nosso louvor, nossa adoração e também aprendermos aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Eu me sinto muito grato nessa noite, por me haver pastor e especificamente por ser o pastor dessa igreja, por graça e por misericórdia sempre do nosso Senhor. Todas as vezes que eu subo aqui, eu sempre me sinto inadequado para cumprir essa missão. E eu peço a Deus que me permita sempre me sentir assim, inadequado, né? Porque eu sei que sempre serei dele dependente. Sou exatamente igual a vocês, só que com uma responsabilidade maior, né? O Senhor me concedeu a responsabilidade de, mesmo sendo pecador igual a vocês, tentar conduzir vocês também pelo caminho do Senhor, enquanto eu mesmo também trilho esse caminho. Então, enquanto o Senhor nos permitir, que possamos nós, juntos, a Igreja Batista Reformada, trilhar esse caminho, você me ajudando e eu ajudando a você. Sozinho eu não consigo fazer nada, ninguém consegue fazer nada só. Mas se nos unirmos, se formos coesos, se tivermos um só pensamento e um só propósito, cremos que aquilo que Deus tem para fazer nessa igreja ainda vai surpreender muitas pessoas. Então, que o Senhor nos ajude em nossa trajetória e em nossa caminhada. Não sou o melhor dos pastores, tenho consciência disso, tenho muitas falhas, muitos defeitos, mas foi esse que o Senhor deu a vocês. Então, por hora é o que vocês têm, então tem que se conformar com o que tem, até que um dia chegue o melhor, tá certo? Enquanto isso, sim, antes de começarmos a nossa exposição, eu queria pedir a você que nós fizéssemos um momento de oração nessa hora, pela neta da nossa irmã Rosângela e do nosso irmão Sérgio, Amanda, que sempre vem com Rosângela à igreja. Não sabemos ainda o que aconteceu, mas Amanda teve que ir para o hospital e ela foi submetida a um procedimento para fazer uma drenagem em um dos pulmões que estava 100% comprometido. E depois desse procedimento ela teve que ser entubada. Então ela está entubada, está respirando por aparelho para poder poupar os pulmões. Eu não sei ainda que tipo de procedimento foi feito, se uma broncoscopia ou algo desse tipo, para aspirar o líquido dos pulmões, mas foi muito líquido. Eu falei com o Johnny, que é o pai dela, e foi aproximadamente, ele tinha me falado, 300 ml de líquido, que foi aspirado do pulmão. Então a gente ainda não sabe ao certo qual foi a causa, o que aconteceu, mas Deus o sabe. E desde o momento que soubemos, oramos, e eu quero convidar você para que possamos fazer agora também uma oração coletiva, toda a igreja, orando pela vida da pequena Amanda, para que o Senhor ajude, abençoe e restaure a saúde dela completamente, e que a partir de agora você adote a Amanda nas suas orações, que você ore por ela de novo hoje à noite antes de dormir, que você ore por ela amanhã em teu devocional, para que o Senhor restaure a saúde daquela pequenina o quanto antes, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós te somos gratos por esse momento que nos permites entrar, Senhor, em tua presença. Bem, na verdade nunca saímos da tua presença, mas usamos esse palavreado. E pedimos, Pai, a Ti que por Tua misericórdia, Tua graça e Teu favor, que o Senhor vá de encontro a Amanda, Senhor, onde ela se encontra agora naquele hospital,
Nós ainda não sabemos as causas, nós ainda não sabemos ao certo, Senhor, o que de fato aconteceu, mas o Senhor o sabe, o Senhor conhece. Por isso eu te peço, Pai, que por tua misericórdia, pela tua graça e pelo teu imenso favor, o Senhor visite a Amanda com tua graça, com tua cura, Senhor. Que para a glória do teu nome, o Senhor restaure a sua saúde completamente. Que tu uses, Senhor, toda aquela equipe médica, Deus, como canal da tua bênção na vida daquela pequenina, Senhor. Para que sejam feitos os procedimentos corretos, de forma correta, Pai, que a medicação também seja administrada de maneira correta e seja 100% efetiva, Pai, para a glória do teu nome santo. Que o Senhor restaure a saúde daquela pequenina, que o Senhor abençoe a sua família, que nessa hora também se encontra, Pai, aflita por conta dessa situação, por ser uma situação grave e delicada, mas nós cremos em teu poder, cremos no poder que opera ainda nessa terra, o teu eterno poder. Tu não mudaste, Senhor. E um dia, como tu livraste o meu filho da morte, eu te peço, te suplico, Senhor, salva a Amanda com teu braço poderoso, com tua mão forte, Senhor, visita aquela criança e restaura a saúde dela para a glória, honra e o louvor do teu santo nome. É a nossa oração a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. E que você não esqueça de orar por Amanda, no nome de Jesus. Eu peço a você que, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro ou na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versos de 1 a 17. Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 17. Colossenses, capítulo 3, versos de 1 ao 17. Acharam? Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se revistam com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo em todos. Vocês são povo de Deus, Ele os amou, Ele os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, e que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos.
que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, te somos gratos por tua palavra. Te somos gratos, ó Pai, pelo dom das Escrituras. E nesse momento, diante dessa palavra, Senhor, nós te pedimos que tu fales aos nossos corações de maneira inequívoca, Senhor. Que tu fale de maneira pormenorizada ao coração de cada um que se encontra aqui nessa noite, a começar do meu próprio coração, Senhor. Nos conceda, meu Senhor, ouvidos devotos, para que possamos ouvir a tua santa palavra com devoção, Senhor. Não permita que a nossa mente fique distraída, Senhor, mas que todo o pensamento seja cativo à tua palavra nesse momento. E que toda atenção, Senhor, se volte para a tua palavra e para a tua palavra tão somente. Ilumina os nossos olhos, para que possamos entender e compreender, Senhor, as maravilhas da tua lei. E que teu Santo Espírito aplique a tua palavra em meu coração e no coração dos meus irmãos nessa noite. Te peço que tu me escondas mais uma vez atrás da cruz de Cristo, para que só a tua palavra e apenas ela tenha primazia mais uma vez em nosso meio, Senhor, nessa noite. E Pai, que apesar de minhas falhas, meus defeitos, meus pecados e minhas limitações, que tu não me permitas atrapalhar a exposição de tua palavra, mas Pai, me capacita para que eu possa expor a tua palavra com fidelidade, para a glória do teu nome, para a edificação do teu povo e expansão do teu reino. É a nossa oração a ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês sobre princípios para uma vida de santidade prática, ou princípios práticos para uma vida santa, como você quiser chamar. Eu não costumo dar títulos aos meus sermões, mas se eu tivesse que dar, seria isso: princípios para uma vida de santidade, uma vida de santidade prática. Eu sei que muitas vezes, quando a gente já fala em santidade, algumas pessoas já começam a se entortar, né? Porque é um tema que não traz muito ibope na igreja. As pessoas não falam muito de santidade. E geralmente quando alguém fala de santidade, a gente logo aponta o dedo e questiona o camarada como sendo um santarrão, ou que ele está querendo ser um santão. Mas santidade é algo imprescindível para o povo de Deus. Porque você e eu, nós servirmos a um Deus que é santo, santo e santo. Como nós cantamos aqui nessa noite, como foi lido por irmã Cristiane. Você e eu, nós servimos a um Deus santíssimo. E constantemente nós estamos diante desse Deus. E eu quero pensar justamente com você nessa noite sobre santidade, como viver uma vida prática. Esse texto que lemos, ele mostra como deve ser a vida do cristão na sua cotidianidade. É a praticidade da vida cristã, vivendo essa vida com o objetivo de santidade, de santificar a sua vida, para que possa sim agradar aquele que é santo. E o que seria então santidade? O Antigo Testamento, nessa palavra ela é tão importante que ao longo de toda a Bíblia ela aparece cerca de 900 vezes. O termo hebraico para santidade é kadosh, e ele vai aparecer aí pelo menos 900 vezes ao longo de toda a Bíblia. E assim que essa palavra aparece, ela aparece, a sua primeira referência, como sendo uma citação direta a Deus. Salmo 99, versículo 9. O Senhor nosso Deus é santo. É uma citação direta falando da santidade de Deus. Deus é a própria santidade. Deus, ele é um Deus santíssimo. A própria natureza de Deus é uma natureza santa. Santo é o seu ser. Por isso que Isaías escreveu: e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Isaías capítulo 6, versículo 3. Nesse plural, que eu chamaria de majestático aqui, que Isaías utiliza, a palavra santo, nessa visão de Isaías, demonstra aquilo que é intenso. Quando Isaías diz santo, 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 ele quer dar ênfase na santidade de Deus. Ele quer que eu e você prestemos mais atenção na santidade do Senhor. Os puritanos do passado costumavam dizer: santidade é o brilho de todas as suas perfeições. A santidade é o brilho de todas as suas perfeições, de todas as perfeições de Deus. E se você observar ao longo de todo o Antigo Testamento, a santidade de Deus, ela é um dos atributos mais ressaltados no Antigo Testamento. Vai se falar de outros atributos de Deus, como nós já tivemos aqui a oportunidade de termos um estudo falando só sobre esses atributos. Mas dentre esses atributos, o atributo da santidade é aquele que é mais exaltado. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Glorificado em santidade é o nosso Senhor. Por isso ele deve ser adorado na beleza da sua santidade. Salmo 29, versículo 2. A santidade de Deus, portanto, significa que ele é exaltado, exaltadíssimo em santidade. Ele é o meu rei, ele é o seu rei, ele é o nosso rei santíssimo, bem como ele é aquele que é totalmente, plenamente separado do pecado, porque ele é totalmente puro. O único ser moralmente puro é Deus. 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Ele não coaduna com o pecado, porque ele é santo. E aí surgem, obviamente, algumas perguntas na minha cabeça, eu acredito que surgem também na sua. Como nós, eu e você, sendo extremamente pecadores como nós somos, vamos permanecer na presença de um Deus que é santo, santo e santo? Como permanecer na presença desse Deus? Se você visse a mesma coisa que Isaías viu no texto que foi lido aqui nessa noite, o que será que acontecia conosco? Algumas pessoas muitas vezes cantam: Senhor, deixa eu ver a tua glória, não é assim? Se Deus revelasse a sua glória a Ele, a sua glória para mim ou para você, ou para a pessoa que está cantando, sabe o que é que sobrava dela? Nada. Absolutamente nada. Seríamos consumidos pela glória do Senhor, pela majestade do Senhor, pela santidade do nosso Senhor. Então, como permanecer na presença de um Deus que é santo? Que condição Deus exige para que possamos habitar em sua presença? Como estar diante desse Deus que é eternamente santo? Salmo 15, versos de 1 a 5, nos ajuda a entender melhor e responde essas questões de como permanecer diante do Senhor. Porém, qual de nós vive em plena integridade? Salmo 15 vai dizer que aquele que é íntegro de coração, inteiro, completo. Então, quem de nós, eu e você, vive uma vida plena de integridade? Qual é a resposta? Nenhum. Quem de nós nunca difamou alguém, ainda que secretamente no coração? Talvez você nunca tenha chegado para alguém para falar de outro, mas você falou para si mesmo, no seu coração. Quem nunca fez isso? Já caímos também no verso 3. Ou nunca pecou contra um irmão em Cristo, seja por palavra, seja por pensamento ou por ação. Verso 4 do Salmo 15, também já caímos nele. Nossas obras não garantem nenhum tipo de acesso à presença de Deus, porque todos os meus atos de justiça, todos os seus atos de justiça, se juntarmos os atos de justiça de toda a humanidade, de quem já viveu no passado, de quem vive hoje e de quem ainda viverá, se juntarmos todos os atos de justiça dessas pessoas, isso tudo perante do Senhor, Isaías diz, são como um trapo de imundícia, são como um absorvente usado. Essa é a expressão trapo de imundícia. Todos os nossos atos de justiça de toda a humanidade. Então, como permanecer, meu irmão, diante de um Deus assim, santo, santo e santo? O que fazer? Porque você está diante dele hoje, e eu também estou. Todos estamos diante desse Deus que é santo. Mas existe uma boa notícia.
A boa notícia para mim e para você é que o próprio Deus abriu um caminho que nos permite permanecer em sua presença. E que caminho é esse que o próprio Deus abriu para que eu possa permanecer em sua presença e você também? Esse caminho é Jesus Cristo, seu próprio Filho. Por meio do Filho de Deus, eu posso permanecer na presença desse Deus que é santo, santo e santo. E você também. É a única maneira, é a única possibilidade de permanecermos na presença desse Deus santo. É através do nosso Filho. Ele sim é o nosso substituto perfeito, cuja vida foi impecável, foi tentado em todas as coisas, entretanto, em nada ele pecou. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Todos os meus pecados, todos os seus pecados foram lançados sobre ele, caíram sobre ele. Toda a ira de Deus foi despejada sobre ele, para que eu e você, nós pudéssemos ser perdoados. E uma vez perdoados, pudéssemos então, assim e somente assim, permanecer na presença de Deus. Graças a Cristo, graças ao nosso sacerdote, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e ali permanecermos. Porque Cristo, e somente Ele, é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso representante diante do Pai, incessantemente, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 19 e verso 21. Ele é o nosso sumo sacerdote. Assim, perceba e entenda, a condição para habitar na presença de Deus, ela foi satisfeita por intermédio de Cristo. Logo, o que garante nossa habitação em sua presença é a graça do próprio Deus, derramada em minha vida, derramada em sua vida, por meio da vida de Cristo em nós, se nele nós permanecermos. Porque é Ele quem nos sustenta. É a graça de Deus, através de seu Filho, que nos permite estar diante do Senhor. Então, santidade aplicada à minha vida e santidade agora aplicada também à sua vida é tornar puro, é tornar santo, é tornar separado, consagrado, literalmente recriado para Deus. Eu não posso estar em Cristo e continuar vivendo exatamente da maneira como eu vivia antes de entregar minha vida para Ele. Eu não posso dizer que estou em Cristo e continuar vivendo de maneira a envergonhar o Evangelho. Se eu faço isso, eu não estou em Cristo. Por quê? Porque aqueles que seguem Jesus são chamados para terem um modo de vida que seja santo. Como eu disse no início, muita gente não quer ouvir um sermão como esse. Esse é o tipo de sermão que não dá ibope, porque esse é um tipo de sermão que fere o coração, mas ele fere para curar, ele fere para sarar, tanto o meu coração, quanto o seu coração também. Então, se você é servo de Cristo, quantos servos de Cristo temos aqui nessa noite? Se você é servo, levante a mão. Se não for, não levante não, mas se é, levante. Amém. Então, se você é servo de Cristo, você foi chamado para viver uma vida de santidade. Você foi chamado para viver uma vida de separação. Separação do mundo, não no sentido de ser levado do mundo, tirado do mundo, mas de fazer diferença no local onde você está inserido. É a ideia de se misturar sem se manchar. É de viver para Deus. É de ser recriado para Deus, é de ser uma nova criatura. A santidade, ela não é um fim em si mesma, mas é um meio que o próprio Deus nos concede de cada vez mais nos tornarmos imagem e semelhança do próprio Deus. Essa imagem foi manchada com a queda. Agora, por meio da regeneração, por meio da justificação, da santificação e finalmente, no final de tudo, a glorificação, nós vamos retornando à imagem e semelhança que fomos um dia criados pelo nosso Senhor. É através de uma vida de santidade que podemos ver a glória de Deus se manifestar em nós e através de nós. Se você quer ver Deus agir na sua vida e através da sua vida, busque uma vida de santidade. Busque ver uma vida que agrade ao Senhor. Não uma vida que agrade a você, mas uma vida que agrade ao Senhor. Porque santidade é realizar em nossa vida o ideal de Deus para nós. Santidade é realizar em minha vida, é realizar em sua vida, é realizar em nossas vidas o ideal de Deus para nós, o plano de Deus para mim, o plano de Deus para você, a vontade de Deus para o seu povo.
Quando queremos viver uma vida de santidade, é isso que permeia o nosso coração, é isso que permeia a nossa mente. Santidade é dar uma resposta positiva. Aquilo que Deus tem para mim e para você é o plano divino. Santidade é um desafio que nos leva a experimentar um pouquinho do céu presente em nossa humanidade, enquanto a nossa glorificação não chega. É a junção do humano com o divino, sendo confrontada o tempo inteiro, sendo confrontada o tempo todo. Ser cristão não é viver num playground, num parque. Ser cristão é guerra. Ser cristão é luta, como o Arthur postou em um dos seus postagens lá no Instagram hoje. Acho que foi hoje que o Arthur postou, né? Ser cristão é estar num campo de batalha. É luta todos os dias, uma luta incessante, que só vai acabar quando o Senhor retornar. E para isso, eu e você, nós precisamos de santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza, como diz a sua palavra. Deus não nos chamou para a imundícia, como vai dizer outras versões. Deus não nos chamou para uma vida de pecado. Deus nos chamou para uma vida de santidade. E nós precisamos, como cristãos, resgatar a santidade em nossas vidas. Porque o nosso Deus é santo. Ele exige que os seus filhos também vivam uma vida de... Foi fraco, me ajude. Porque o nosso Deus é santo. Ele exige que os seus filhos vivam uma vida de santidade. Estamos vivendo uma vida de santidade? Estamos vivendo, a começar por mim, uma vida de santidade? Esse é o questionamento que eu tenho que me fazer. Esse é o questionamento que você tem que se fazer. Não há outra opção para experimentar o poder de Deus, para experimentar as maravilhas de Deus em minha vida e em sua vida, senão através de uma vida de santidade. E sabe quando é o tempo da santificação? Hoje, agora, é esse momento. Não é amanhã, não é depois de amanhã. É hoje. A decisão por viver uma vida de santidade tem que ser tomada no tempo apropriado. Tem que ser tomada no tempo que se chama agora. Esse é o tempo. Esse é o dia. Esse é o momento de você criar uma firme resolução no seu coração de viver uma vida de santidade e viver essa vida de santidade. Então, olhando para o texto que lemos nessa noite, escrito pelo apóstolo Paulo, para os crentes da igreja de Colossos, nós podemos identificar alguns princípios que vão me ajudar e que vão lhe ajudar a desenvolver e viver uma vida de santidade ao Senhor. Primeiro deles, para viver uma vida de santidade, Jesus precisa ser o alvo da sua vida. Vou repetir. Para viver uma vida de santidade, Jesus precisa ser o alvo maior. Vou acrescentar, o alvo maior da sua vida. Versos de 1 a 4, acompanhe comigo. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, conclusão do apóstolo Paulo, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Se você e eu, se nós queremos viver uma vida de santidade, Jesus precisa ser o alvo maior das nossas vidas. Alvo é alguma coisa que prende a nossa atenção. Quando você tem um alvo, quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, você vai observar sempre naquela direção. Você vai olhar sempre para aquilo, porque você tem um alvo, você tem um objetivo a ser alcançado. O nosso maior problema é que nós muitas vezes, todos os nossos alvos são alvos terrenos. Queremos conseguir um emprego melhor, queremos conseguir um carro melhor, queremos conseguir uma casa melhor, queremos conseguir um físico melhor, queremos conseguir mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. Todos os nossos alvos, muitas vezes, são físicos, são terrenos, são temporais, são passageiros e efêmeros. Quando foi, por exemplo, que você criou como alvo na sua vida orar mais? Essa semana eu vou orar mais do que a semana passada. Essa semana eu vou ler mais a Bíblia do que eu li na semana passada. Essa semana eu vou me esforçar mais para ir à igreja com mais frequência.
Essa semana eu vou orar mais pelos meus irmãos. Essa semana eu vou orar mais pela minha igreja. Essa semana eu vou orar mais pela obra da igreja. Quando foi que nós determinamos esses alvos, essas metas, essas resoluções? Percebe? Paulo diz, olhe para as coisas que são do alto. A gente olha para as coisas que são da terra. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender o que algumas coisas nos cercam e nos acontecem. Porque nosso coração está terreno demais. Nosso coração está mundano demais. Não olhamos mais para as coisas que são de Deus. Não atentamos mais para as coisas que são do alto. Estamos presos demais, olhando apenas para as coisas que são da terra. Será que a sua atenção, nessa noite, está completamente retida em Jesus? Será que Jesus é o alvo maior da sua vida? Agradar a Ele, viver para Ele, honrar a Ele, com seus talentos, com sua vida, com aquilo que Ele colocou diante de você? Será que Jesus, nessa noite, é o alvo maior do seu coração? Será que Jesus, nessa noite, Ele é o alvo maior do meu coração? Será que de verdade, quando você olha para Jesus, não tem vontade de olhar para mais nada ao seu redor? Ou você olha para Jesus, mas olha para ali? Ou você olha para Jesus e olha para aqui, olha para cá e olha para lá, e depois volta e dá aquela olhadinha rápida para Jesus? Como é que está o seu olhar, o meu olhar, o nosso olhar para Jesus nessa noite? Onde você tem concentrado o seu olhar? Quem é, ou o que é, o alvo do seu olhar? Seu olhar está concentrado em Jesus? Ou seu olhar e o meu olhar, o nosso olhar está concentrado nas coisas do mundo? O alvo de sua vida tem sido as coisas do céu? Ou o alvo da sua vida tem sido as coisas da terra? Deixa eu dar um spoiler para você aqui, segundo as palavras do próprio Jesus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se o seu alvo está sendo só as coisas da terra, você pode estar caminhando a passos largos para conquistar o mundo inteiro, mas no final, perder a sua alma. E no final, e só no final, descobrir que toda a sua correria, toda a sua luta foi inútil e foi em vão, porque você desperdiçou a sua vida com coisas passageiras, com coisas efêmeras, com coisas fugazes. Aquilo que prende a sua atenção são os valores eternos ou são os valores passageiros? Um missionário do passado chamado Jim Elliot escreveu: não é tolo aquele que abre mão do que não se pode reter para ganhar aquilo que não se pode perder. O que é que você prefere? Ganhar a sua vida nesse mundo, todas as riquezas que você puder granjear, status, prestígio, fama, reconhecimento, ou ser um anônimo desse mundo, mas ser reconhecido pelo Deus dos céus e por fim morar com Ele? O que é que você escolhe? Eu sei, é uma decisão difícil, não é? Mas o que será que você escolhe? O que será que eu escolho? Quando o meu olhar, quando o nosso olhar se prende a Jesus, é porque o desejo ardente no nosso coração é ser como Ele é. Eu quero ser como Jesus é. E você? Pastor, como Jesus é? É só olhar para a Bíblia. Leia os evangelhos, leia João. Eu sempre digo para um novo convertido começar lendo a Bíblia por João, para ele se encantar com Jesus amoroso, com Jesus que é santo, que andava por toda parte fazendo bem, chorando com íntima compaixão quando via alguém sofrendo, movendo-se de íntima compaixão e íntima compaixão quando via a sua criação, a sua criatura sofrer por causa do pecado. Mas acima de tudo, Jesus cultivou uma vida de santidade. Se você quer ser como Jesus, você também precisa cultivar uma vida de santidade. Porque quando nós vivemos movidos pela vida de Cristo, os nossos valores mudam. Quando nós vivemos a nossa vida por meio da vida de Cristo, os nossos valores mudam, os nossos corações se viram na direção para o reino de Deus. Antes andávamos em uma direção oposta, agora andamos na direção do reino de Deus. Nós nos identificamos com essa nova vida, nós nos identificamos com a própria vida do Senhor, com sua morte e com sua ressurreição, e assim nós agora buscamos refletir em nós a vida de Cristo. É alguém olhar para mim, é alguém olhar para você e dizer: eu vejo Cristo em você, eu vejo Deus em você, eu vejo que há algo diferente em você, não porque somos diferentes, mas porque Cristo nos faz diferentes. Nós precisamos brilhar sim,
mas não pelo nosso intelecto, não pela nossa força, por qualquer outra característica. Nós devemos brilhar por causa da luz de Cristo, refletida através de nós, para iluminar um mundo que vive em trevas, para iluminar um mundo que está na escuridão. Então perceba, os alvos da sua vida fazem com que você se pareça mais com Jesus ou não. Suas metas hoje, seus alvos hoje, tornam você mais parecido com Jesus ou tornam você mais parecido com aqueles que ainda não conhecem a Jesus? E se você se identifica com a segunda opção, cuidado, pois uma vida vivida em santidade exige que o alvo de sua completa atenção seja apenas Jesus e somente Jesus. Você já ressuscitou com Cristo? Alguns sim, outros não. Já ressuscitou com Cristo? Então olhe para cima, meu irmão, e ajuste o seu foco. Se você ressuscitou com Cristo, olhe para o alto, olhe para as coisas de cima e ajuste o seu foco. O alvo da sua vida precisa ser Jesus e mais nada. Esse é o alvo principal. Todos os demais são secundários. Se eu colocá-lo como alvo principal da minha vida, os meus alvos secundários vão girar em torno dele, em glorificar a Ele com aquilo que eu sou, em glorificar a Ele com aquilo que eu faço, em glorificar a Ele com aquilo que eu penso, porque Ele é o alvo maior da minha vida. Então, se já ressuscitamos com Cristo, devemos olhar para o alto e ajustar o nosso foco. Ele, e somente Ele, tem que ser o foco maior da minha vida e da sua vida. Segundo princípio, para viver uma vida de santidade, sepulte as atitudes da sua velha natureza. Se você quiser viver uma vida de santidade, sepulte as atitudes da sua velha natureza. Não há como escapar disso. Se você quer viver uma vida de santidade prática, se você quer viver uma vida semelhante à que o seu mestre viveu, então você e eu, nós precisamos sepultar, fazer morrer, matar a velha natureza. Versos de 5 a 9. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre aqueles que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns com os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha e os seus costumes, ou com os seus costumes. Olha o que é que Paulo está dizendo para nós. Sepulte, faça morrer as atitudes da sua velha natureza. Deixa eu perguntar algo para você e para mim. Nossas atitudes revelam uma vida de comprometimento com Jesus? Suas atitudes no seu dia a dia, na sua cotidianidade, na sua casa, onde você estiver, suas atitudes revelam uma vida de alguém que está comprometido com Jesus? Ou revelam a vida de uma pessoa descomprometida com Jesus, que talvez tenha um comprometimento labial com o Senhor, mas não tenha um comprometimento de coração com o Senhor? Precisamos pensar acerca disso. A verdade é que se você não está comprometido com Jesus, você está comprometido com o mundo, porque essas coisas são autoexcludentes. Quando eu me comprometo com Jesus, eu não me comprometo com o mundo. Mas se eu me comprometo com o mundo, eu não me comprometo com Jesus. Não tem como conciliar essas duas coisas, porque quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem se torna amigo de Deus, automaticamente se torna inimigo do mundo. Por que isso? Porque a sua maneira de viver denuncia o pecado dos outros e ninguém gosta disso. Então, se você está recebendo sempre tapinha nas costas, e se você se diz cristão, tem alguma coisa errada com a sua maneira de viver. Talvez alguma coisa esteja fora do eixo, você precise consertar e você precise ver aonde você está falhando.
Porque é impossível ser comprometido com Jesus e ser comprometido com o mundo ao mesmo tempo. Não há um meio termo. Não há como unir essas duas coisas. Ou suas atitudes revelam a glória de Deus e o caráter de Jesus, ou suas atitudes revelam o que você gosta mesmo, ou revelam que você gosta mesmo dos prazeres deste mundo, que segundo a Bíblia, todos eles estão no maligno. O que é que o seu coração deseja de verdade? Servir a Jesus, agradar a Jesus? Ou servir ao mundo e ser comprometido com Ele? Se nossas atitudes não forem compatíveis com as coisas do céu, não vai dar certo. Não vai funcionar. Não haverá ligação. Não haverá conexão. Não haverá, portanto, santificação. Porque uma coisa exclui a outra. Não há santidade sem as práticas do velho homem serem completamente abandonadas, ou na linguagem de Paulo, assassinadas em minha vida e em sua vida. O texto bíblico é muito claro: matem, façam morrer esses desejos que habitam o seu coração. Você está preparado para ir para o céu? Só Sebastião, eu acho. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Você está preparado para ir para o céu? A santificação é um desses processos que lhe prepara, que me prepara, que nos prepara para o céu. Porque o céu é um lugar preparado para gente preparada. Despreparados não entrarão no reino dos céus. Só os preparados adentrarão a ele. E eu preciso ser um desses preparados. Você precisa ser um desses preparados se você quer adentrar aos céus preparados para gente preparada. E uma das melhores preparações que pode haver é a santificação. Você já encontrou com o diabo em um dos seus caminhos? Se você não encontrar com o diabo em sua caminhada cristã, é porque você provavelmente está caminhando na mesma direção que ele. Preste atenção nisso. Se durante a sua caminhada cristã você não encontrou com o diabo, é muito provável que você esteja caminhando na mesma direção que ele. Por isso você nunca vai encontrá-lo. Mas porque quando você decide fazer a coisa certa, já prestou atenção? Quando você decide fazer a coisa certa, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais complicado. Mas no final vai valer a pena. O final desse caminho é o céu. É a preparação que estamos passando, que está literalmente nos preparando para uma vida futura vivida com o nosso Senhor. Então, quando você se prepara para isso, quando você busca a santificação, pode ter certeza, você vai encontrar o diabo no seu caminho. Eu não estou falando do diabo literalmente, como nós pensamos, no nosso imaginário popular, chifres, cauda e tridente na mão. Não, são situações conduzidas, muitas vezes por meio de pessoas, para parar você, para parar a mim, para nos tirar do nosso alvo, para nos tirar do nosso foco, para nos desviar do caminho do Senhor. Maus conselhos, más companhias. Porque Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se os bons costumes são corrompidos, obviamente nossa santidade também vai ser corrompida. E o diabo sabe disso. Então preste atenção no que eu disse, vou repetir de novo. Se durante a sua trajetória cristã você ainda não encontrou o diabo, reveja a sua trajetória, porque você pode estar caminhando na mesma direção que o diabo. Mas se você o encontra, amém, não tenha medo, é um inimigo vencido pelo nosso Senhor, e por meio dele nós venceremos também. Nós venceremos. Mas para isso é preciso que a gente se prepare. É preciso que a gente viva uma vida de santificação, para a glória, para a honra e louvor do nosso Senhor. Por isso que é preciso fazer morrer esses desejos da nossa velha natureza. Tem muita gente com saudade daquilo que sepultou, ou que talvez nem tenham sepultado de verdade. São os pecados acariciados no sótão do coração. Aquele pecado de estimação, sabe? Que o Senhor, isso aqui eu não posso deixar. Jesus sabe. É só isso aqui. Não. Paulo está dizendo, faça isso morrer. Não tenha saudade dos pecados de outrora. Sepulte essas coisas de maneira definitiva, de uma vez por todas, e não tente
Não tente ressuscitar as práticas mundanas que você já deveria ter feito morrer há muito tempo, que você já deveria ter sepultado há muito tempo. Se você já ressuscitou com Cristo, há um novo caminho para você. Há uma nova vida mais excelente para você. Há um destino muito melhor para você. Você é uma nova criatura, entende isso? Você é mais do que uma boa pessoa. Você é uma nova criatura, feito e refeito à imagem e semelhança do Senhor. Feito e refeito para fazer diferença onde você está. Feito e refeito para que através da sua vida brilhe a luz de Cristo. Por isso eu preciso sepultar as minhas velhas obras, as obras da minha velha natureza, e você também. As práticas antigas têm que ser sepultadas para que tudo seja feito novo em folha, para a glória do Senhor. Suas atitudes hoje são as mesmas atitudes da sua velha criatura? São seus mesmos comportamentos? Ou você mudou de comportamento? Ou você é uma nova criatura de verdade e sepultou definitivamente esses maus comportamentos de outrora? Ou será que cada vez mais, ultimamente, eles têm ganhado mais força em sua vida? E paulatinamente você vai mudando de novo de direção. Estava caminhando em outra direção, na direção do reino de Deus. Agora você começa de novo a caminhar na direção do mundo, e isso é perigoso. Por isso eu e você precisamos fazer morrer, sepultar definitivamente os pecados que ainda acariciamos no sótão do nosso coração. Terceiro e último princípio: para viver uma vida de santidade, faça refletir sua nova vida em Cristo Jesus. Faça refletir sua nova vida em Cristo Jesus. Versos de 10 a 17. E se revistam com uma nova natureza. Diga, nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus, o seu Criador. É a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus, diga amém. Amém. Ele os amou e os escolheu para serem deles, diga amém. Amém. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, e que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Paulo está dizendo, olha, tudo que você fizer ou disser, que tenha Cristo no meio. Olhe para Cristo. Glorifique a Cristo com suas palavras. Glorifique a Cristo com o seu comportamento, com a sua maneira de viver, na sua casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no círculo de sua amizade, onde você estiver. Glorifique ao Senhor. Paulo nos chama para refletir a glória de Cristo. E o que é refletir? Refletir é literalmente espelhar. Espelhar é tornar igual. É literalmente quando você se olha no espelho. A imagem é exatamente igual à sua. Você literalmente vê o seu reflexo. Você se vê refletido. É uma imagem exata de quem você é. Paulo diz, você precisa
refletir a imagem de Cristo. Você precisa transmitir a imagem de Cristo. Se você já ressuscitou com Ele, as pessoas precisam ver a sua imagem refletida na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e ver em você espelhado, refletido a imagem de Jesus. A santidade exige que a vida reflita a imagem de Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver refletido em nós a imagem de Jesus. Qual é a função de um refletor? Falando agora não mais sobre reflexo, mas de algo que vai refletir. A função de um refletor é lançar luz aonde há trevas. Minha função, sua função, como representantes de Cristo, é lançar luz nesse mundo tenebroso. É lançar luz nesse mundo que vive em trevas. Os discípulos de Jesus são chamados para iluminar o mundo. Não através da luz própria que eles pensam em ter. Não, de maneira nenhuma. Mas são chamados para jogar a luz de Cristo. Refletir a vida de Cristo em um mundo que está completamente mergulhado na escuridão. Santidade pressupõe reflexo de uma nova vida em Cristo Jesus. Você tem uma nova vida? Então que sua nova vida reflita a glória de Deus. Que sua nova vida, que minha nova vida reflita a imagem de Jesus. Quando as pessoas do mundo olham para você, o que é que elas enxergam? Ah, esse aí é igual a nós. Esse é exatamente como nós. Ri das mesmas piadas imorais. Ouve o mesmo tipo de música, se é que nós podemos chamar de música, alguns tipos de músicas que são tocadas hoje. Ah, esse é dos nossos, esse aqui não tem diferença não. Esse aqui é um crente descolado. É um crente redondo. Né? Ou elas olham para você e de fato, em verdade, respeitam você como homem, respeitam você como mulher, porque você tem postura, porque você tem caráter, porque você é um homem ou uma mulher de Deus, porque você reflete em você a imagem e semelhança do Senhor. Você não precisa ser um crente redondo. Lembra daquela expressão? Desce redondo, né? Mas é melhor subir quadrado do que descer redondo, né? Então suba quadrado, mas não desça redondo. Seja alguém que faz a diferença. Com quem mais você se parece? Com o mundo ou com Jesus? Paulo entendeu isso de uma maneira perfeita. E ele escreve a súmula disso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Temos que ter essa consciência e dizer para nós mesmos, como o salmista também disse para si, no texto que Marcos leu nessa noite: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Santo Agostinho conta a história, seus biógrafos, que antes de se converter, ele viveu uma vida de devassidão. Teve muitas mulheres, muitas amantes. E conta a história que após a sua experiência de conversão, após entregar a sua vida para o Senhor, Agostinho ia passando na rua e uma de suas amantes começou a gritar para ele: Agostinho, Agostinho. E ele começou a andar mais rápido e ela também. E ela gritava: Agostinho, Agostinho. E ele continuando gritando mais rápido. E até que os dois começaram a correr. E ela gritava: Agostinho, Agostinho, sou eu, sou eu. E ele dizia: eu sei quem é você, mas eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Uma mudança de vida de dentro para fora. Agostinho entendeu o que Paulo diz, como não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um dia desses eu vi uma ilustração que eu achei interessante. Ela falava de uma coisa, mas eu quero usar essa mesma ilustração para falar de uma outra coisa. Preste atenção. Era uma vez uma cobra que perseguia um vagalume, que nada mais fazia do que simplesmente brilhar. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora, e a cobra nem pensava em desistir. Fugia um dia, 2 dias, mas no outro dia, mais um dia e nada. No 4º dia, já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso lhe fazer 3 perguntas? Ela disse: pode. Não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que vou te devorar, pode perguntar. Pertence à sua cadeia alimentar? Não. Te fiz alguma coisa? Não.
Então por que você quer me comer? A cobra respondeu: porque eu não suporto ver você brilhar. Algumas pessoas usam isso para dizer: está vendo, você tem que brilhar. Brilhe, né? Deixe que aquilo que há dentro de você saia. Se eles nos conhecessem por dentro, nunca diriam isso. Mas adaptando essa ilustração para a nossa vida cristã, há alguém que não deseja ver você brilhar, nem refletir a imagem de Cristo de maneira nenhuma. E você conhece muito bem esse alguém. Não é o seu irmão em Cristo, não é o seu cônjuge, é o diabo, que não quer ver em mim e em você o brilho de Cristo, o reflexo de Cristo. Ele não suporta ver crentes refletindo o brilho do Senhor, crentes refletindo uma nova vida. Ele é o adversário maior da minha alma e da sua alma. Por isso, você precisa lutar com todas as suas forças, para manter acesa a chama da nova vida que lhe foi dada por meio de Cristo Jesus. Brilhe, mas não para que as pessoas vejam o quão você é bonito, o quão você é inteligente, o quanto você é forte, o quanto você é isso ou aquilo. Brilhe para que as pessoas vejam em você a glória de Cristo Jesus. Brilhe para que as pessoas olhem para você e sejam ofuscadas pela glória de Cristo Jesus, e sejam atraídas e queiram ser semelhantes a Ele, como semelhantes a Ele, dia após dia, buscando viver uma vida de santidade. Eu e você estamos a nos tornar. Josué, certa feita, disse: santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquemo-nos hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilhas entre nós, em nós e através de nós. Amém? Há muitos crentes que não conseguem experimentar muitas vezes aquilo que Deus tem para as suas vidas. Eu diria que as maravilhas que Deus tem para as suas vidas, porque não conseguem cumprir esse pré-requisito que eu diria que é essencial para a vida do crente, que é a santidade. Porém, se você e eu, se nós levarmos a sério esses 3 princípios que nós aprendemos aqui nessa noite, é certo, tenha certeza, que experimentaremos as maravilhas do Senhor. É certo que nós vamos experimentar grandes coisas de Deus em nossas vidas, tanto na individualidade quanto na coletividade. A palavra do Senhor para o meu coração e para o seu coração nessa noite é: deixe de olhar para as coisas da terra e comece a olhar mais e mais e desejar mais e mais as coisas que são do céu. Não se apegue àquilo que é temporário, não se apegue àquilo que é efêmero, mas se apegue às coisas que têm valor eterno. Pare de viver uma vida que entristece o Espírito Santo. Pare de viver uma vida que entristece o seu Salvador. Pare de viver uma vida que entristece ao Criador da sua vida, e comece a viver uma vida que gera alegria no Senhor e satisfação indizível em meu coração e em seu coração. E lembre-se, para viver uma vida de santidade, Jesus precisa ser o alvo da sua vida. Para viver uma vida de santidade, sepulte, mate, faça morrer as atitudes da sua velha natureza. E para viver uma vida de santidade, faça refletir sua nova vida em Cristo Jesus. Amém? Que Ele aplique a sua palavra em meu coração e em teu coração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. E sabemos, Senhor, que nessa noite estamos diante de um Deus que é santo, santo e santo. Que se não fosse por causa de Cristo, nenhum de nós poderia permanecer diante da Tua presença. Há muito tempo, Senhor, já teríamos sido consumidos pelo Teu poder. Mas por Tua graça e por Tua misericórdia, através do Teu Filho, o Senhor nos deu a oportunidade de permanecermos diante de Ti por meio do nosso mediador. E Pai, uma vez que nós estamos em Cristo, precisamos buscar imitar a maneira como Ele viveu.
Precisamos buscar viver da maneira como ele viveu. E ele viveu uma vida que agradou ao Pai. Ele disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do seu Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que também a nossa comida e nossa bebida seja fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, aqui nesses tempos difíceis que vivemos, nesses últimos tempos onde tantas e tantas coisas tentam enredar o nosso coração, onde tantas e tantas coisas tentam nos fazer, Senhor, nos desviarmos do teu caminho, onde tantas e tantas coisas apagam o nosso brilho, a imagem e semelhança de Cristo, onde tantas e tantas coisas nos levam a amar o mundo e te desprezar. Ajude-nos a, nesse mundo tenebroso que vivemos, a olhar para o alto e ajustar o nosso foco, ajustar a nossa conduta de vida, o nosso pensamento e a nossa maneira de viver, nossos atos, nossas ações, Senhor. Ajude-nos a vivermos de maneira digna do nosso chamado. Ajude-nos a vivermos como cristãos de verdade e de fato, Senhor, que honram o teu nome, que tem prazer em te servir, que tem prazer em te adorar, que tem prazer em buscar a santidade, para que por meio de uma vida santa possam agradar e glorificar o teu nome onde quer que estejam e diante de toda e qualquer situação. Senhor, não nos permita caminharmos na mesma direção do nosso adversário, não nos permita caminhar na mesma direção do mundo, porque se fizermos isso, a exemplo de alguém que pega um voo errado, ele pode até, Senhor, curtir a viagem, mas ele vai lastimar, Senhor, o destino. Mas nos ajude a que possamos caminhar na direção certa, pelo caminho da santidade. E ainda que venhamos a encontrar o adversário das nossas almas nesse caminho, temos a certeza de que Tu és maior, infinitamente maior, e que contigo a vitória é certa no nome de Jesus. Por isso nos ajude, Senhor, a que possamos entender esse assunto que é tão sério, tão urgente, e colocar esse assunto em prática, para que o Senhor e apenas o Senhor brilhe em nossas vidas, e que ao olharem, Senhor, para nós, vejam um reflexo da pessoa de Cristo Jesus. Ajuda-nos, perdoa-nos e concede-nos a consciência, cada vez mais, de que sempre, sempre estamos diante do Deus que é santo, santo e santo. Aplica a Tua palavra, Senhor, em meu coração e no coração dos meus irmãos nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude a entender, compreender e colocar em prática aquilo que ouvimos nessa noite, porque se o conhecimento adquirido não for colocado em prática, ele não serve para nada. Mas que possamos ser bons ouvintes e excelentes praticantes da palavra do Senhor. Amém? Então que o Senhor nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Enquanto Josi vem